Novo aqui. É que você está me vendo só no retângulo aqui, né? Tô vendo aqui, tanto Ah, assim, sim. ombro a ombro aí. Então tá Agora, bom. ordem, tá gravando aqui. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Tenho um prazer em estar aqui com o Marcelo Thalasso, escritor do livro Pai Estoico, livro que eu tive o prazer de ler. Eu estou já há algum tempo que eu me envolvi com o estoicismo, é uma filosofia que tem me trazido muita paz, muita tranquilidade, muito equilíbrio. E eu estou com um podcast também, Meditação Estoica, que é realmente para compartilhar. A ideia foi até compartilhar com meus filhos, deixar para eles e com amigos, né, o que eu venho aprendendo. Foi para isso que eu fiz o podcast. E conheci aí no meio dessa jornada Marcelo Thalasso, que escreveu um livro, O Pai Estoico, livro fantástico. E estamos aqui. Marcelo, um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo livro. Que bacana. Muito Seja bem. obrigado. Obrigado. O prazer é meu em ter essa oportunidade que você está me dando. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade de estar conversando sobre o estoicismo, né? Que é uma filosofia bastante antiga, mas que, pelos tempos que a gente vive atualmente no mundo, ela está muito atualizada, né? Essa forma de pensar, essa forma de tentar agir, né? É uma maneira muito atual de se pensar. Nunca saiu, né? Porque ela é atemporal, o estoicismo, acho que exatamente por tratar do ser humano, né? Dos nossos sentimentos, emoções, do controle dos sentimentos e emoções, né? Exato. Eu acho isso muito interessante. Um dia eu escutei uma frase de algum desses vídeos que eu estava assistindo, e a mulher falou: imagina se a gente tivesse o controle dos nossos sentimentos, emoções e pensamentos da mesma forma que a gente controla o nosso corpo, né? Eu resolvo Exato. ir até a geladeira, eu levanto, vou até a geladeira, estico meu braço, pego a água, volto. A gente tem um controle muito bom do nosso corpo, né? E da nossa mente, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, já não temos esse controle todo, eles nos controlam a maior parte do Exatamente. tempo. E o estoicismo me ajuda, pelo menos, a controlar bastante, a trazer esse controle de volta, a trazer essa serenidade, né? E me conta como é que você começou, como é que você conheceu. O que nem sempre é muito fácil de acontecer, né? Porque a tendência do ser humano, a gente tem uma tendência assim, a sempre reclamar de tudo, né? Eu gosto de usar um exemplo assim, imagine uma mulher, por exemplo, vamos pegar uma mulher, porque para a mulher é mais dramática essa situação do que para o homem, né? Uma mulher está indo trabalhar, por exemplo, a pé, tá? Sim, Indo a pé para o trabalho ou voltando do trabalho para casa a pé e no meio do caminho ela é pega por um temporal, uma chuva muito forte, né? E aí, para a mulher é dramático isso, vai molhar o cabelo, vai estragar a chapinha, né? Então, ela vai chegar em casa, vai reclamar, ela vai esbravejar, só que a chuva é uma coisa que está fora do controle dela, né? Está fora do controle de fazer parar a chuva. Ela sim. tem algumas opções, ela pode se abrigar, ela pode sair correndo, ela pode esbravejar e vai estragar a chapinha e ela vai ficar chateada. Bom, ela tem essa opção, né, de reclamar, né, que é a primeira coisa que nos vem sempre à cabeça. Né? Ou ela tem a opção de pensar, olhar para cima, né, e sentir as gotas da chuva no seu rosto e dizer assim, poxa, eu estou viva, né? Eu estou viva. E tem o cabelo para estragar a chapinha, né? Tanta gente hoje em dia fazendo uso de quimioterapia, não é É, verdade? E exato. não tem um pelo sequer no corpo, quer dizer, é uma opção, é uma opção. E geralmente nós temos a tendência, o ser humano tem a tendência a sempre a primeira opção, a sempre a reclamar, a sempre a esbravejar, com todas as situações que fogem ao nosso controle. E o estoicismo, eu descobri que ele nos traz a razão, né? O estoico ele não pensa de uma forma otimista, também não pensa de uma forma pessimista, né? Porque os otimistas, de modo geral, são um pouco bobos, né? E o pessimista é chato. O pessimista é um cara chato, ele está sempre É, querendo arrumar alguma coisa para dar errado, né? Para tentar convencer você que vai dar errado. O estoicismo nos traz ao centro, traz né? ao ser realista, né? Realista. Ele nos convida a pensar com a razão, né? O que eu acho muito bacana, assim, né, a base, talvez uma das bases principais do estoicismo, para quem está nos escutando aqui, né, caiu aqui nesse vídeo,
é dividir os acontecimentos, as situações entre as coisas que nós temos controle sobre elas, né, e as coisas que nós não temos controle sobre elas. Exato. E quais que são as que a gente tem, né? Nós temos controle, ou pelo menos deveríamos ter, né? Controle sobre os nossos pensamentos, sobre como a gente vai reagir, sobre como a gente vai sentir, sobre que importância a gente vai dar naquilo, e tudo que vem de nós, a gente tem controle, ou deveria ter controle sobre isso. Exato. E o que a gente não tem controle? Todo o resto, né? A gente não tem controle sobre o tempo, como você deu o exemplo aí da chuva, não temos controle sobre a economia, sobre os políticos, sobre as guerras, Doenças. sobre doenças, não temos Exato. controle sobre nada disso, essas coisas vão continuar acontecendo. E nós, o controle que a gente tem é como que nós vamos reagir àquilo ali. Exatamente. Eu escutei de o estoicismo, né? Acho que é bom deixar claro para todo mundo que não é uma religião, não é um dogma, ele é uma filosofia de vida e não tem dogma nenhum. E, no entanto, tem muita coisa muito parecida com o budismo, né? Que é um dogma que tem ali, mas ela tem muita. Dizem até que, já escutei uma vez, que estoicismo é quase que um budismo sem a reencarnação, né? É exatamente esse ponto assim de você observar o lado das coisas, extrair a emoção, né, o lado negativo daquilo e olhar aquilo com objetividade, com transparência e saber que tudo é impermanente, tudo vem, tudo vai, as coisas vão acontecendo e nada acontece fora de você. O seu universo todo está dentro de você e você tem controle sobre como você reage. O que está fora de você, você não tem controle e não adianta colocar a sua felicidade naquilo ali, né? Que isso só vai te trazer mais infelicidade. Exatamente. É a expectativa que a gente cria, né, frente a determinadas situações e que acabam não acontecendo, né? Ou se acontecem, acontece de uma forma ruim. E o estoicismo nos convida realmente, como você falou, a controlar a emoção perante o evento, né? Tanto a desgraça quanto na glória, né? Sim. Principalmente frente à desgraça, porque o estoicismo ele nasceu do caos, ele Não. nasceu pelo caos, né? Em plena crise do Império Romano, quer dizer, o imperador Marco Aurélio que teve foi de uma centralidade absoluta, né? Perdeu 9 filhos, né? Perdeu 9 filhos, a Pois esposa. é, E pois é. o fundador Problemas da familiares. Catão lá atrás, né? Catão, quando, né, um dos fundadores aí também, um tempo antes aí, do Marco Aurélio, também ele começou a criar isso aí quando ele já era um comerciante bem de vida, estava viajando com todos os seus bens, suas coisas para uma outra ilha na Grécia e naufragou o barco, perdeu tudo, ficou do zero. Perdeu, Ele falou, bom, parece que os tudo, deuses querem que eu tenha mais tempo para filosofar, né? para filosofar, exatamente. Quer dizer, um homem que tem um pensamento como esse frente a uma situação como essa é um privilegiado. Exato. Perdeu É um tudo. privilegiado. E Perdeu tem tudo. muito a se ensinar, né? E as futuras gerações acabou passando essa ideia toda da razão frente, do controle frente ao infortúnio, né? Isso. Marcelo, você tem uma história muito bacana ali no seu livro, né? Você é médico e você trabalhou, né, para o Exército no Haiti, teve algumas missões aí como médico, né? O Haiti, eu queria que você contasse um pouco, uma terra que foi devastada tanto por guerras quanto por terremotos e tudo mais, que, né, uma situação de extrema dureza, dificuldade, pobreza, miséria, e o que você deve ter passado lá deve ter te ajudado bastante a enxergar isso com tanta clareza, né? De um modo geral, o brasileiro reclama bastante, né? O brasileiro reclama da pobreza que nós temos aqui, né? Na verdade, lá é a miséria absoluta, né? Nós até podemos ter pobrezas aqui em alguns lugares do país, né? Algumas cidades periféricas aqui do país, dos estados, mas lá é tudo. Lá, em qualquer lugar que você vai, você vê pessoas na mais absoluta miséria, usando muitas vezes água de esgoto para lavar comida, para lavar o peixe, para lavar a comida, para poder comer, né? Esgoto a céu aberto, um cheiro insuportável. Quer dizer, como eu digo no livro, quando eu cheguei no Haiti, eu fui convidado de imediato a começar a pensar como estoico, né? A me controlar e não reclamar, porque o calor é insuportável. Calor, inseto, né? Cheiro, Os tudo, né? insetos, o cheiro, lixo para tudo quanto é lado e tal, e aquele calor insuportável. Eu falei, pô, eu vou ter que aguentar, né? Sem reclamar.
esse foi o primeiro convite que eu tive, né, para pensar e tentar pensar e agir como estoico, né, e tentar controlar o calor. Você já conhecia a filosofia estoica nesse tempo? Não, Não? não. Eu vim conhecer mais recentemente, no ano de 19. É até legal você perguntar isso, porque foi assim a introdução, né, a minha introdução à filosofia. E o estoicismo, eu costumo dizer, sem exagero, que ele tem me salvado de mim mesmo em algumas situações e de algumas pessoas tóxicas ao meu redor e algumas situações difíceis, né? Isso, Então, eu estava uma vez num plantão, né, no pronto-socorro na periferia de São Paulo, onde eu trabalho, eu sou cirurgião geral, e no momento de descanso, eu fui para o conforto médico, peguei o celular, comecei a procurar alguns vídeos. Eu gosto muito de ouvir música durante o plantão, né, para amenizar um pouquinho as tensões do plantão. E me deparei com um vídeo, uma palestra do professor Leandro Carnal. Aliás, cito no meu livro, com muito orgulho. Posso? O título da palestra é O que podemos fazer, o que estamos fazendo de nós mesmos. Tá? Uma hora e meia de palestra assim passou voando, que eu deitei na cama lá no conforto médico e nem almocei. Fiquei assistindo o vídeo e me encantei. Simplesmente me encantei. Numa segunda ocasião, eu procurando mais vídeos dele, eu encontrei um que ele fala sobre felicidade para um grupo de dentistas em Salvador. Tá? E terminada essa palestra, o que acontece? Ele mostra, num dos slides, algumas referências bibliográficas. Entre elas, Jean-Paul Sartre, né, que foi filósofo também, Luc Ferry, né, que foi ministro da Cultura na França. Claro, ele falou sobre, colocou lá na bibliografia, ele colocou Marco Aurélio, né, com seu livro Meditações, entre outros, né, Arthur Schopenhauer, e eu me enamorei assim de imediato pelo livro Meditações. Falei, eu vou começar por esse. Aí eu comprei o livro Meditações de Marco Aurélio, comecei a ler, e aí eu me encantei. Fui me encantando aos poucos com a filosofia. É muito profundo, né? A primeira vez que a gente lê o Meditações é uma coisa incrível, né? Muito, muito, Onde incrível. estava esse conhecimento que eu não via isso até? Onde estava isso aí, né? Como é que isso aconteceu Exatamente. até então? Exatamente. Quer dizer, eu acho que nós só temos a agradecer aos filósofos estoicos, né, esses filósofos antigos todos, que pensaram, né, que criaram esses conhecimentos todos maravilhosos. E quero deixar registrado aqui, se você me permitir, rapidamente, em rápidas palavras, registrar um agradecimento aos professores, tá? Que ao longo de séculos vem trazendo esses conhecimentos todos, geração após geração, e que hoje chega até nós. Professores que são tão desvalorizados no nosso país. Valorizados do país, Hoje, né? por Verdade. exemplo, se eu sou um médico, eu devo isso a um professor. Se eu tive a oportunidade de saber ler e escrever um livro, eu devo isso a um professor. Né? Esses professores todos que trouxeram ao longo de séculos esses conhecimentos maravilhosos, esses filósofos também maravilhosos criaram há séculos atrás. É muito Então, bacana. então E eu comecei assim com a filosofia. A filosofia entrou na minha vida assim meio que sem querer, né? E eu me apaixonei pelo estoicismo assim dessa forma. bacana. Me deixa eu ver o livro aí, mostra pro pessoal o livro. Memórias de um pai estoico. Memórias de um pai estoico. Você é pai há quanto tempo já, Marcelo? Nossa, muito tempo, muito tempo. Eu tenho no meu primeiro casamento duas gêmeas maravilhosas, né, Ah, que também me inspiraram, né? eu tenho dois gêmeos também. Você tem gêmeos também? Temos, 11 anos eles têm. Eu Temos. vi, eu vi numa fotografia, aliás, um dos meninos assim a tua cara, assim, as crianças lindas, uma Obrigado, família obrigado. maravilhosa, está de parabéns. E assim, do meu primeiro casamento foram as gêmeas, né? E por problemas de primeiros casamentos, como você já deve ter ouvido falar, né? Todo mundo Já passa, vivi, né? Eu estou no segundo também. muita gente passa por isso, pois é, então você sabe. Então muita gente passa por isso, e então a gente encara muitos problemas até em relação ao acesso, né, às crianças. E isso é um pedaço de mim. No meu segundo casamento agora, tenho o pequeno Arthur, e, aliás, serviu de inspiração para a capa. Bacana. É ele e você aí. Na verdade, não somos nós, né? Mas a capista da editora Allprint,
que aliás eu agradeço muito por ter tornado realidade esse sonho, né? A editora Allprint. A capista fez essa capa, assim, eu achei maravilhosa. Eu bati o olho e falei, é essa a capa. Ficou linda, né? E estou aí com meu pequeno Arthur, vejo as minhas filhas uma vez por semana, e eles me serviram. Eles tiveram, assim, o papel catártico muito forte para eu começar a escrever. De início, eu não tinha a menor pretensão em que isso se transformasse num livro, né? Eu, longe, guardadas as devidas proporções, evidentemente, eu comecei a escrever como escreveu o imperador Marco Aurélio. Era um Sentava, diário, né? Um diário para é, você mesmo. na verdade, a minha pretensão não era nem de fazer um diário, eu comecei a sentar e escrever mesmo, né? Sem a menor pretensão de guardar o conteúdo. E escrevia, depois eu resolvi passar para o computador, comecei a digitar os textos e olhava para os textos, e aí eu pensei, pô, eu acho que cabe um título aqui, um subtítulo, né? Aí eu fui denominando cada parágrafo, e aí foi nascendo o texto. As inspirações vinham, as ideias vinham, e aí comecei a criar títulos, subtítulos, né? Comecei a criar os capítulos, e aí nasceu a ideia do livro. Da metade para frente eu falei, eu vou deixar uma obra para os meus filhos. Eu vou deixar esse legado, esse pequeno legado para os meus filhos. E aí acabou nascendo o livro, né? E até o cachorro acabou servindo de inspiração para eu escrever. Os capítulos eu dedico ao Thor, nosso cachorrinho. Eu acabei aprendendo a gostar. Na verdade, eu acho que eu sempre gostei, né? Eu achava que não gostava de cachorro, mas na verdade eu sempre gostei de cachorro, né? Minha esposa insistiu, minha atual esposa insistiu em comprar o cachorro, eu não queria, e acabei Há muito cedendo. tempo já, eu tive um Golden, agora um Border Collie. Mas Ah, Golden bacana, cara. E me conta uma coisa, aí desse conhecimento estoico, né? O que que o livro traz mais? Fala um pouco sobre o livro para o pessoal. Eu li o livro, achei excepcional aí, mas eu acho que é de você, né? Como que você, assim, os pontos estoicos, né? O que que o estoicismo te influenciou? Isso foi um livro mais autobiográfico, mais voltado para o estoicismo, né? É uma autobiografia que eu resolvi falar um pouco da minha vida, e, e a cada parágrafo, né, eu resolvi fazer uma citação filosófica, afirmando o parágrafo ou negando aquele parágrafo, né? Por exemplo, há um parágrafo em que eu cito no capítulo do Thor, inclusive, no cachorrinho, e eu agradeço muito a minha esposa por ter insistido, porque hoje eu me tornei menos sedentário. Eu ando mais por causa do cachorro. Tem que sair Não, para dar uma volta com ele, tem né? que sair para dar uma volta com o bichinho. Não obstante, frente a vários problemas e vários aborrecimentos que a gente tem na vida, eu não consegui largar o cigarro. Não consegui largar o cigarro. E eu cito isso no livro, você deve ter lido. E naquela frase, quando eu escrevi, imediatamente eu pensei em Sêneca, quando ele diz: faça de tudo, não vou lembrar exatamente com as palavras dele, mas faça de tudo para ver os teus vícios morrerem antes de ti. Sim. Né? Que é uma frase extraordinária, e que, na verdade, ela acaba negando o parágrafo que eu escrevi, né? Que eu digo que não consigo largar o vício. Não conseguiu ainda, né? Eu acabei Sim, entrando num vício também de cigarro elétrico um tempo atrás, peguei o Covid, fiquei mal, parei. Aí, parou. recente, eu tive também uma questão de uma esofagite, que eu tive que ficar 60 dias sem beber, sem álcool, sem pimenta, sem basicamente tudo que eu comia, né? Sem Uhum. bebida, sem fritura, Que cortei é um tudo. exercício, que também é um exercício histórico, diga-se de É, passagem. exato, exato. Eu fiquei, passei os 60 dias, me senti super bem e resolvi parar de beber. Eu não bebi mais. Eu faço esporte diariamente, parei com isso. Falei, é bom, deu certo, então, Que né? maravilha. Para mim, um dia ainda vai dar certo. Eu estou me esforçando para isso. E você acabou citando uma coisa que me remeteu a uma situação muito interessante e que eu aprendi no canal Epifania Experiência, tá? Ah, muito bacana aquele canal lá do Do Alexandre Pessoa, que é um jovem filósofo do sul do Brasil, que eu acho extraordinário, que é uma coisa muito importante que, se você me permitir, rapidamente eu quero citar aqui. Como cirurgião geral, trabalhando num pronto-socorro, eu vejo crianças e adolescentes
muitas vezes se automutilarem, tá? E às vezes até com tentativas de suicídio, franca tentativa de suicídio. Isso é muito triste. Caramba, Nós estamos diante de uma geração, Léo, com uma capacidade de resiliência muito baixa, muito muito. baixa. Não E, aceitam críticas, né? Não aceitam exatamente, desafios, tem que ser do jeito deles, é complicado, né? exatamente. Alguns têm problemas na família, outros até na escola, e no namorinho, né? E acabam colocando isso tudo de uma maneira assim, como se fosse uma tragédia, e mal sabem eles as dificuldades que ainda vêm pela frente na vida adulta, né? Então, esses vídeos do Alexandre Pessoa, nesse canal, que foi minha experiência, ele tem uma didática extraordinária, porque ele ensina filosofia mediante desenhos. É muito legal. Eu comprei até o curso dele mesmo, de filosofia. Tem o curso dele também, né? Aquela mãozinha rápida desenhando assim, É, ele vai explicando e tal. Então, eu acho que fica aqui até um convite para que nós possamos montar uma campanha frente às escolas para que seja introduzida a filosofia estoica já nos primeiros anos, nas primeiras, porque com esse conhecimento que o Alexandre Pessoa nos traz, que eu acho que é uma forma divertida de estudar filosofia. E a primeira coisa que a pessoa pensa, eu vou estudar filosofia, vou pegar aqueles livros é. enormes, livros grossos, Intermináveis, né? intermináveis, um assunto que eu vou ler e não vou entender nada, né? E essa didática que ele tem, esses vídeos que ele criou, esse curso, é extremamente didático, até para a criança entender. Sim, eu acho Eu bem. acho muito importante que as crianças comecem desde já a ter esse contato com a filosofia, em especial a estoica. É, eu acho muito bacana também. E eu comecei com um podcast na meditação estoica, exatamente para deixar para meus filhos. Eu falei que eu quero que eles tenham acesso. E fui fazendo com episódios curtos, 3 minutos, 4 minutos, né? A hora que eu vou lendo cada Muito parte das seu perfil, meditações. gosto muito do seu perfil. Eles vão bem curtinhos e com a ideia disso, porque eu acho que é fundamental para as crianças. Então, depois a gente fala aí, depois desse vídeo, tem até um projeto aí bem bacana que eu acho que você vai gostar também. Eu acho que você trazer hoje em dia coeficiente emocional para essas crianças, né? Você trabalhar o emocional, obviamente tem, né, na pirâmide de Maslow ali, vem a primeira alimentação, né? Muita gente ainda sofre disso no Brasil, Sim, segurança, tem esses outros fatores. No entanto, se você conseguir trazer em paralelo, né, para essas crianças, uma resiliência emocional, que é exatamente o que o estoicismo traz, para a sim, vida diversa que elas têm, porque a gente não tem como mudar a vida diversa delas. exato. Continuar tendo essa vida diversa, a gente pode ajudar algumas com alguma coisa ou outra, mas não se pode ajudar todas com tudo. Então, é Exato. fato da vida, elas vão ter que passar isso nessa vida delas. E, no entanto, se a gente conseguir passar para elas algo que é gratuito, né, que não tem custo nenhum você passar uma informação, passar Exato. um conhecimento que pode realmente mudar a vida dessa criança, pode mudar Exato. a forma como ela enxerga, né? O estoicismo, ele tem, a gente falou aí no início do primeiro preceito de o que a gente tem controle e o que não tem, né? Aí a gente tem mais dois pilares importantes, eu diria que são 5 pilares, né? Amor fati, momento mori, simpatia, premeditatio malorum. Eu diria que seriam os principais. Então, se a gente pega, e a questão das virtudes, né? Se viver sobre as virtudes, né? Viver sobre a virtude da coragem, da temperança, Justiça. da justiça. Uhum. Então, assim, um exercício que eu realmente faço, né, diariamente, até porque eu produzo esses podcasts diariamente, é refletir sobre a nossa mortalidade, né? Falar, cara, puta, fazer isso, fazer aquilo outro, esse tanto de barulho no dia a dia, esse tanto de coisa, essas ansiedades que a gente vai tendo, fala, cara, é o que o Marco Aurélio fala várias vezes durante o Meditações. Olha, daqui 100 anos, todo mundo que está vivo aqui hoje vai estar morto. Está todo mundo morto daqui 100 anos. Lembra Exato. das gerações, se você parar para pensar, você conhece seus pais, você conhece seus avós, 4 avós, talvez conheça os 4, você deve conhecer alguns dos seus 8 bisavós. A hora que vai para os 16 tataravós, 4 gerações atrás, você provavelmente não sabe o nome de nenhum mais. Exato, E desses exatamente. tataravós, os 8 que viram 16, que viram 64, que vai crescendo, você pega 100 anos, você não conhece, você não sabe de onde, você não sabe nada do seu passado ali, de onde, o que esse povo viveu, a vida, as dores, é tudo que acontece Exatamente. com essas pessoas.
E da mesma forma, se a gente olhar 100 anos para frente, os nossos tataranetos não vão saber quem fomos nós, o que a gente viveu. Exato. Então, e a gente perde muito tempo, né, vivendo esse futuro. A gente vive muito no futuro e no passado, só que a gente esquece de viver o presente, que é a única coisa que a gente realmente tem. É esse momento. Exatamente. Então, é olhar, né, os imperadores romanos tinham isso, o momento mori, eles às vezes vinham chegando quando eles ganhavam uma guerra, vinha naquele momento de comemoração e celebração, chegando, e vinha alguém do lado dele falando, momento mori, momento mori. Ou seja, você é mortal, você é mortal, isso vai passar. Exatamente. Para eles não se acharem Deus, achar que aquilo é eterno. Exatamente. Porque tanto bom quanto ruim passa. Então, isso me dá muita... As crises quanto as glórias, elas têm uma data, elas têm uma data de validade, né? Elas têm uma data de validade. Então, se a gente não se afligir tanto com as crises e, ao mesmo tempo, também não se empolgar tanto com as vitórias, porque elas vão passar e elas são efêmeras também, sim, a gente vive muito mais serenamente. E a gente passa a ter muito menos desejos externos, muito menos inveja, né? Muito menos medo de perder ou de não conseguir, porque a gente vê que isso não importa, né? E, em paralelo com esse momento mori, né? A gente tem o amor fati. O amor fati é também um outro exercício histórico de você, ele é até citado por Nietzsche, né? Também você amar o seu destino, qualquer coisa que aconteça. Seja ele qual for. Seja ele qual for, por pior que seja, né? A gente falar aqui o que seria a coisa mais drástica para um ser humano? Perder um filho, né? Depois perder os pais, perder o cônjuge. Inclusive isso faz parte da vida. Para os estoicos, não, você vai sofrer, vai ter a dor, vai ter a perda, mas ok. Tem uma frase que eu achei muito bacana ali esses dias aqui do Epiteto, que fala o seguinte. Acho que é o livro 5 do Epiteto, o livro 6, o parágrafo 6. Ele fala desse jeito, né? Duro até de ler. Você perdeu seu filho? Perdeu. Você perdeu sua esposa? Você perdeu seus pais? Você perdeu suas terras. Ah, mas minhas terras foram roubadas. Minhas terras foram tomadas por ladrões. Ok, que diferença faz para você por qual maneira quem te deu as coisas resolveu tê-las de volta? Olha que profundidade, né? Então, assim, Deus te deu aquilo, deixou você usar por um certo tempo. Ele quer de volta, se é um ladrão, se é um político, se é alguém que vai tomar paciência, você vai ter que devolver. Se é ele que quer de volta aquelas pessoas que estão na sua vida aqui, você não tem opção, né? Você também vai ter que voltar em determinado momento. Então, é você amar e abraçar o destino e falar, cara, tá tudo bem, ok. Isso que eu tenho é para o meu aprendizado. Um outro ponto bacana também, que eu acho, é tipo a gente observar, o nosso cérebro classifica as coisas entre bons ou ruins, né? Então, o que é bom e o que é ruim? As noites que você já passou sem dormir, as suas dificuldades, as suas viagens para o Haiti, naquele sofrimento, aquilo tudo te tirou da zona de conforto. Exatamente. Dormir no calor, com fome, tudo isso é considerado ruim. O que é considerado bom para a gente? Falar, cara, eu estou na praia, deitado, tomando sol e cerveja. Isso é bom? Ah, isso é ótimo, isso é considerado ótimo. Mas você ganha alguma coisa estando deitado na praia, tomando cerveja, tomando sol? Ou você ganha alguma coisa, crescimento, evolução, quando você está passando pelas dores? Então, acaba Exatamente. que é o contrário, é o que nos é bom, o que nos faz bem para o espírito, para o crescimento, é o que nós classificamos como ruim, o que nos tira da nossa zona de conforto, né? Exato. Você me faz lembrar uma coisa, voltando a ele, o Alexandre Pessoa, ele cita num dos seus vídeos uma questão muito interessante, que eu até cito no livro, que eu gostei muito, é a questão do desconforto voluntário. Esse Sim. conceito é muito interessante. Quando você falou que teve que abrir mão da bebida, teve que abrir mão de... Marcelo, não sei se sua internet deu uma caída, porque você ficou bem sem definição aí na tela. Sim, é que eu acho que o telefone tocou. Ah, tá, ficou sem definição, agora melhorou de volta. Então, voltando nessa questão então do que você teve que passar, né, das limitações que você teve que se impor em relação a coisas que você gostava, comida, uma determinada bebida, enfim, para poder melhorar a sua saúde, cuidar da sua saúde. Né? O Alexandre Pessoa, ele cita a questão do desconforto voluntário.
que é para nós nos autoimpormos uma situação difícil, voluntariamente, claro, não alguma coisa que nos coloque em risco de vida, evidentemente, mas que tire, que nos prive um pouquinho dos confortos que nós temos, tá? Para que a gente aprenda a olhar ao redor e dar valor ao que a gente tem. Tá? Então, por exemplo, um dia desses foi muito interessante, que é assim, aquela questão de brigar com a mulher, né? Tá discutindo e tal, vou dormir na sala. Muito bom, se é para dormir na sala, então vou dormir no chão, já de uma vez, né? Peguei a caminha do cachorro lá, usei ele como travesseiro, dormi no chão, entendeu? Coloquei um cobertor por cima, meu piso é frio, né? Então eu falei, já que eu vou dormir na sala, vou dormir no chão mesmo, né? Tomar banho gelado no inverno, né? Passar algumas horas sem comer, que isso num plantão para mim é fácil, facinho, né? Sem dormir também. Entendeu? E nessas de você passar por uma situação como essa que eu me impus, que é uma situação até parece engraçada, né? Mas eu deitei no chão, no piso frio, e eu olhei ao redor, eu olhei e falei, puxa, eu ainda tenho tanto. Eu tenho um sofá ali que se eu quiser eu vou para lá e deito no sofá. Eu tenho um teto para me abrigar, tá certo? Então, nós temos tanto ao redor e muitas vezes nos queixamos e não damos valor a isso. Então, esse exercício que o Alexandre Pessoa nos convida, né, dessas limitações voluntárias, desconforto voluntário, eu acho isso absolutamente fantástico. E o Sêneca, né? Esse é um exercício, o Sêneca, ele tem na carta 18, se eu não me engano, eu gravei um episódio recente sobre isso também. Acho que é o episódio 76 ou 77, que ele fala dos jejuns e das festas. Então ele vai escrevendo ali para o amigo Lucílio dele, e ele fala exatamente isso. Ele fala, Lucílio, tire alguns dias por ano, 5, 6 dias ou um pouco mais, para você poder fazer esse exercício de viver com o mínimo possível. Então você vai realmente, coloque as roupas de algodão ruim, aquelas roupas vagabundas, coloque, coma pão velho, tenta viver com um dinheiro na época, né? Tenta viver com $1 por dia, por 5 dias, vai para um campo, para um retiro, para alguma coisa, e abre mão de qualquer tecnologia, de qualquer dinheiro, de qualquer coisa. De todo conforto, porque isso você já vai estar treinando, e você já vai estar entendendo que o pior dos cenários, né? Às vezes você está numa crise de trabalho, de negócio, a empresa pode estar para quebrar, eu já passei por isso algumas vezes, dificuldades de empresa e tudo, e o que acontece? Você entra em pânico, mas a hora que você começa a perceber que, cara, do chão você não passa aquilo ali, mas o que vai acontecer? Você vai reiniciar, você vai começar de novo, e você não precisa desse tanto de coisa que você acha que você precisa, né? Que a gente vai ganhando dinheiro, você compra um carro mais caro, gasta mais nesse carro, compra um apartamento maior, você vai gastando mais, vai precisar, e achando que você precisa daquele tanto de coisa, mas no final do dia você não precisa nada daquilo, né? Aquilo tudo é super. E esse exercício do desconforto voluntário, ele nos mostra que tudo passa, toda crise passa, sem exceção, né? O que faz a diferença é a nossa reação diante dela, né? E esse desconforto voluntário, ele nos exercita esse exercício do desconforto voluntário, ele nos torna menos frágeis, né? Sim. De situações futuras, né? É um treinamento, né? É um treinamento. Sêneca fala, os soldados treinam, aliás, eu vou até te emendar a pergunta, os soldados treinam durante a paz, para que durante os tempos de guerra eles estejam treinados e habituados a fazer o que eles têm que fazer. Exato. É uma frase de muro de quartel que eu aprendi no Exército, né? A gente é melhor suarmos na paz para sangrarmos menos na guerra, né? Exato. E me conta, como você fez o Exército, você fez ele durante os 18 anos ali, aquela no início, e o Exército tem tudo a ver com o estoicismo, né? O Exército você pode não ter pego o rótulo estoico, mas você com certeza já tinha muito treinamento no estoicismo, né? Sim, nós éramos submetidos a situações e tínhamos que pensar e agir como estoicos, sem nos darmos conta que existia sequer essa palavra, né? Essa filosofia. Eu fiz o Exército aos 18 anos, fiz o CPUR, né? Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, e fui para a reserva. Fui para a reserva como segundo tenente, fiz o estágio, promovido a segundo tenente, fui para a reserva. E fui fazer medicina, fui estudar medicina. Quando eu voltei,
depois de formado médico, anos depois, eu voltei para o Exército, né? Prestei Por uma prova. opção. Eu entrei como oficial temporário. Eu fui Mas foi uma temporário. opção ou foi um draft aí? Não, foi. Não. Eu fui voluntário, né? Prestei Tá. a prova e voltei para o Exército. Aí, nesse espaço de tempo, que eu trabalhei no Hospital Militar, surgiu a missão do Haiti, que eu também me voluntariei, né? E fui como voluntário para o Haiti. Passei 6 meses lá, fui no segundo contingente e pegamos ali um pequeno tremor, né? Que chegou a dar um sustinho na gente ali também. Nada comparado ao de 2010, realmente. E houve perdas de várias vidas e foi uma coisa assim, uma tragédia como poucas, né? Tá. Que assolou o país e agora, mais recentemente, eu estava terminando o capítulo do livro, agora, mais um terremoto de 7,2 na escala Richter, que é para devastar um pouquinho mais o país ainda, né? Aquele povo já tão sofrido. É muito difícil, né? Um karma muito pesado. Mas bacana, Marcelo. Cara, foi muito bom aí. Eu acho que o bate-papo foi fantástico. Quero te dar os parabéns mais uma vez aí pelo livro, por tudo. Se você quiser Muito deixar obrigado. aí, deixar a turma aí com uma frase, uma indicação, onde que encontra seu livro. Olha, o livro, por enquanto, ele está na Amazon, está na Shoptime e na Americanas, né? Legal. Futuramente a gente pretende ampliar, né, os sites de busca, né? E para encerrar, eu acho que eu gostaria de encerrar com uma frase maravilhosa de Marco Aurélio, que foi uma das primeiras que me tocou assim, né? Pare de discutir o que deve ser um bom homem, seja um. Boa, excelente frase. Até na capa do meu Facebook lá, eu acho que é essa, né? Acho que um ponto aí da filosofia estoica que difere muito das outras filosofias. As pessoas, quando vão falar em filósofos, né, imagina aqueles velhos de barba discutindo as questões das palavras, a dialética, aquelas discussões intermináveis que não chegam em nada. E grande diferencial da filosofia estoica é que é uma filosofia prática, né? A gente pega aí nos Estados Unidos, Exatamente. tem o Tim Ferriss, que é um cara que eu gosto muito lá, tem vários livros, aqui ele escreveu Trabalho 4 horas por semana, tem um blog, tem umas coisas muito bacanas, e ele fala, cara, o estoicismo é um sistema operacional que permite ao ser humano performar em momentos, em ambientes de estresse. E o que é Exatamente. ambiente de estresse? Nossa vida é um ambiente de extremo estresse, a vida de todo mundo tem muito estresse, né? Então, o Exato. estoicismo é isso, é um negócio prático, uma filosofia prática. Mas bacana, pessoal, indico a vocês aí, eu li o livro fantástico, depois aí no vídeo em algum lugar aí, onde eu tiver postado, vocês vão provavelmente encontrar o link aí para compra, para vocês comprarem, dele e de outros, do Meditação Estoica também, e espero que a gente possa fazer, que vocês tenham realmente um dia, uma semana aí de abundância e paz, né, que é o que o estoicismo nos permite ter. E é Eu isso. quero Eu quero te agradecer, Léo, por essa oportunidade da gente estar discutindo sobre esse assunto de estoicismo, que é maravilhoso. É muito gostoso discutir sobre estoicismo, conversar sobre esse assunto. É a oportunidade que você está me dando de divulgar minha obra, tá? E me coloco à disposição para qualquer projeto nesse sentido que você esteja empenhado, tá? Eu estou junto com você nessa empreitada aí. Legal, obrigado, Marcelo. Fiquem com Deus, pessoal. Até logo. Eu que agradeço. Um abraço a todos.